Minas Urgente. Oferecimento Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. De olho no documento do seu carro, CRLV 2026 começa a ser cobrada em toda Minas Gerais. R$ 120. Esse deve ser o novo aumento do salário mínimo do brasileiro. Fuga em alta velocidade, jovem de 18 anos é suspeito de roubar caminhonete e tentar escapar da polícia fazendo barbaridades no trânsito. Reforço na saúde pública. Uberlândia passa a contar com policlínica para ampliar a oferta de consultas e exames. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Magnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, hein, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Já é meio de semana ou ainda é meio de semana? Eu sei que está passando rápido demais e aqui em Uberlândia o povo está na expectativa porque tem 2 feriados numa segunda-feira chegando pela frente. Então, ó, respira, força na peruca e vamos em frente, tá bom? Seguimos juntos até 1h50 da tarde com muita informação do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. Eu sempre falo aqui, o Bandzap está sempre liberado à sua disposição. Manda um alô, um abraço. Quer fazer uma reclamação, uma denúncia? Manda para cá. Se tiver vídeo e foto, melhor ainda, que a gente mostra a realidade das ruas e ajuda a resolver o problema, tá bom? Lá na internet, estamos ao vivo com você no nosso YouTube, o YouTube da Band Triângulo. Você pode assistir agora, pode mandar mensagem por lá, compartilhar o vídeo, ver a hora que você quiser toda a programação. É de graça, não paga nada, é só ligar e clicar. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, sempre tem notícia para você, @Band Triângulo. Mais cedo a gente antecipa para você os destaques dos nossos programas, tá bom? As minhas redes, @Bagnete, segue o amigo, a gente segue de volta lá. Olha só, quarta-feira, dia muito importante, dia de falar da sua saúde com o nosso médico do povo. E para participar é muito fácil, libera o Bandzap aí. Você manda o nome e a idade, é importante mandar a idade e a dúvida. O médico responde para você. Qualquer assunto relacionado à sua saúde, ele vai esclarecer para você, tá? Só não manda áudio e nem foto de receita ou de exame que não dá para ver. Pergunta, escreve resumidamente, o médico responde qualquer problema. Cãibra, dor de cabeça, dor no estômago, prisão de ventre, unha encravada, espinhela caída, colesterol, pressão alta, diabetes, manda para cá que o médico responde para você, tá bom? Falando em saúde, olha só, uma nova unidade de atenção especializada será construída em Uberlândia. Deixa eu chamar Carlos Vilela para falar para a gente desse reforço importante na saúde pública de Uberlândia. Carlos Vilela está muito bem acompanhado e traz as informações. Uma boa tarde para você, Carlos Vilela. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos ligados no Minas. Exatamente, Bagnete, trata-se da primeira policlínica a ser construída aqui na cidade de Uberlândia. Ela deve ser construída ali no bairro Jaraguá, onde hoje funciona a diretoria de operações da prefeitura. E esta policlínica teve agora há pouco a assinatura da ordem de serviço. Eu estou com o doutor Nilton Pereira, que é secretário executivo do Ministério da Saúde, até porque, doutor, essa policlínica vai ser construída e vai ser mantida com recursos do governo federal. A partir de quando começa essa obra e como que ela vai ser gerida depois de construída? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Nós estamos aqui autorizando hoje o início das obras. A empresa já está no canteiro de obras montando e organizando. A previsão é que em 18 meses essa obra esteja concluída e já equipada, prestes com o atendimento já sendo prestado para a população a partir do início de 2028. É uma obra que é totalmente custeada pelo Ministério da Saúde, são 17 milhões para construir,
13 milhões para equipar essa policlínica. Vão ter os melhores equipamentos do Brasil. A gente compra e entrega para a prefeitura ressonância, tomografia, ultrassom, endoscopia. Ela vai ser toda tecnológica, com saúde digital, conectando a policlínica ao hospital de clínicas, ao hospital municipal, ao SAMU, aos serviços de atenção primária. Então, é um dos melhores serviços de saúde que o Ministério da Saúde hoje financia para o Brasil todo. Nós estamos fazendo isso na região toda, já fizemos e já iniciamos lá em Patos de Minas, estamos fazendo outras policlínicas em toda Minas Gerais e no Brasil. E depois disso, o programa agora tem especialistas do governo federal que aumenta o financiamento para a contratação de médicos, especialistas, equipamentos e exames, vai ajudar no custeio quase que integral dessa policlínica. Então, o governo federal está assumindo um compromisso com o município de Uberlândia e da região de reduzir tempo de espera, reduzir fila na atenção especializada e, com isso, desafogar o ambulatório do Hospital de Clínicas, desafogar as UAIs, desafogar o Hospital Municipal e melhorar o acesso à atenção especializada para todo o Triângulo Mineiro. Tá certo, tá dado o recado, doutor Nilton Pereira, que é do Ministério da Saúde, Wagner, e a obra já deve ter início imediato após a assinatura dessa ordem de serviço. Eu volto com você. Vilela, agradeço ao nosso entrevistado do Ministério da Saúde. Reforço importante, como eu disse, a saúde pública na cidade de Uberlândia. Essa policlínica, ela vem nesse pacote também, a gente pode dizer assim, do SAMU. Uberlândia era a única cidade no país que não tinha o SAMU. E essa rede complementar já faz parte, já era prevista nessa ampliação também do atendimento de urgência e emergência, compondo já com o Hospital de Clínicas da UFO, compondo com o Hospital Municipal. Então, olha só, a capacidade de atendimento vai ser ampliada e muito. Mérito, tá? Mérito da atual gestão, que tem feito essa interlocução com o governo federal, com o governo do estado, com deputados federais e estaduais, independentemente de partido, tá? A gente precisa aqui dar todo o mérito ao município, que a finalidade é governar para todos, trazer benefícios para todos, independentemente se você é de partido A ou B, se você é de direita ou de esquerda. Eu preciso é buscar recursos, eu preciso é buscar aí, então, ferramentas que possam atender a população junto ao governo federal, junto ao governo estadual, né? Fortalecer os municípios para isso, para o atendimento chegar à população que tanto necessita. Mérito do município de Uberlândia. Tá bom? Agora, olha só, você que tem o seu carro, sua moto, sua caminhonete, caminhãozinho, enfim, atenção motoristas, porque vai começar a fiscalização do CRLV 2026. É isso mesmo. Quem não tiver o documento em dia, aí começam as danadas das blitz. Vamos chamar a Maria Eduarda, que tem as informações desse calendário do documento. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Bom, o CRLV começa a ser fiscalizado no dia 1º de setembro, lembrando que é o certificado de registro e licenciamento de veículos, vai ser fiscalizado pelos agentes de trânsito, né, pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal, para verificar se o veículo está em dia com esse documento de licenciamento e também apto, né, a circular em rodovias ou até mesmo dentro da cidade. A cobrança começa a ser feita por etapas. Os finais das placas 1, 2 e 3 começarão a cobrar no dia 1º de setembro, nessa próxima terça-feira. Já os finais das placas 4, 5 e 6 serão fiscalizados no dia 1º de outubro. E já as placas que terminam em 7, 8 e 9, dia 1º de novembro. Para emitir o documento é muito fácil, né? O proprietário deve estar com todas as obrigações quitadas, incluindo IPVA, multas e também o licenciamento do ano anterior. E a emissão pode ser feita pela internet ou pelo aplicativo de carteira digital de trânsito ou também pelo portal dos serviços do Senatran. Lembrando que circular com carro irregular, né, configura como uma infração gravíssima, com multa de quase R$300, registro de 7 pontos na CNH e também possibilidade de remoção
do veículo do local. Volto com você, Wagner. Quem avisa, amigo, Maria Eduarda. Então, ó, se você está com o seu documento em dia, pagou lá no início do ano, né? Tinha a possibilidade de parcelar em 3 vezes, está tudo certo. Você emite, você imprime aí o documento na sua casa, numa papelaria, porque hoje não tem mais aquele documento verdinho que a gente recebia lá no despachante, eu recebi em casa, ou aí no Detran. Aí você imprime na folha A4 qualquer aí, põe no bolso e carrega, ou você usa ele digital no celular, porque vai começar a cobrar o 2026. Tá? Aqui em Minas Gerais, especialmente, a Secretaria da Fazenda te dá a possibilidade de você parcelar o imposto atrasado em até 12 vezes. Se você parcelou e paga direitinho, você está em dia. Então não vai ter carro apreendido, não vai ter problema caso caia numa blitz. Agora, se nem parcelar, parcelou, aí você conhece a enjoeira que é. Aqui em Minas, se eu não estou enganado, o IPVA é cerca de 4%, né, meu diretor? 4% é do valor do veículo. Você tem um carro de 100 mil reais aí, o seu IPVA girou em torno de 4 mil reais. É mais ou menos essa a continha, tá bom? Então, a semana que vem passou o feriadinho do dia 31, fique esperto, que eles vão te pegar. E quem viaja pela BR-040 aqui, ó, vai pagar mais caro pelo pedágio também na virada do mês. A gente mostrou para você aumento em algumas praças de pedágio, tem mais. Gustavo Galvão, que está ao vivo com a gente, direto do Alto Paranaíba, e traz a notícia desagradável. Boa tarde para você, Gustavo Galvão. E põe desagradável nisso, Bagnete. Muito boa tarde para você, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. E esses aumentos foram autorizados pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e serão cobrados nas praças de Paracatu, Lagoa Grande, São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Curvelo e Capim Branco. Todas essas cidades que cortam aí a BR-040. Olha só, para os carros, caminhonetes e furgões na Praça de João Pinheiro, essa tarifa passa dos atuais R$ 11,70 para R$ 12,40. Para os veículos de carga, o impacto é um pouco maior por causa dessa variação da cobrança. O veículo de carga, ele tem eixo maior do que os veículos convencionais. Essa, então, é a razão. Vai passar a pagar a partir de, então, agora, R$ 49,60, mas esse aumento somente na Praça de João Pinheiro, viu? Hoje o valor é de R$ 46,40. Se essa mesma carreta, esse veículo de carga, percorrer todo o trecho da concessão passando por todas as sete praças, a gente fez uma estimativa aqui e o custo único do preço vai subir de R$ 317,70 para R$ 341,20. Na ida e volta serão R$ 680, mais de R$ 680,40 em pedágios. Então, a gente falando especificamente desse veículo de carga, uma soma que a gente fez aqui para esses motoristas que trabalham incessantemente ficarem bem atualizados aqui na Band Triângulo. O trecho entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Cristalina, que fica em Goiás, ali na região do entorno do Distrito Federal, ele é administrado pela Via Cristais. Então, esse aumento quem administra é a empresa Via Cristais, a mantenedora dessas praças de pedágio. E a concessão, Bagnete, ela prevê o investimento de 12 bilhões de reais a longo prazo. Mas está registrado, então, um aumento desse pedágio, Ricardo. Obrigado, Galvão. E esse valor pode ainda ter uma diferencinha para cima, dependendo da quantidade de eixos do veículo. Agora, para pensar aqui comigo. Você compra seu carro, você compra seu veículo, você paga caro por ele, né? Porque você tem uma cacetada de impostos que vem embutido. Aí depois você paga mais imposto para você ter o carro, pra você ter o veículo. Aí você paga mais para você poder rodar nas estradas. Entendeu? Então é um poço sem fundo. Você só paga. Você paga para comprar. E aí vem uma cacetada, repito, de imposto. 30%, 40% do valor do carro é imposto. E aí, para você ter o carro, você paga todo ano mais 4%. E aí, para você rodar nessas rodovias que são uma porcaria, você paga o pedágio. Entendeu?
A gente é feito de... o governo federal, estadual, é sócio do trabalhador. Ele vai só comendo o nosso dinheiro. Daqui a pouco, vem aqui para mim, daqui a pouco a gente vai falar do aumento do salário mínimo. Estão propondo aumentar R$120 para o ano que vem, tá? 2027. Daqui a pouco a gente fala a respeito. Mas agora eu tenho uma dica bacana para você cuidar do seu dinheiro. Tá? Você que está me acompanhando aqui no Minas Urgente, ó, você sabia que existe uma escolha financeira que coloca você no centro de tudo? É isso mesmo, é o Sicoob, tá? No Sicoob você tem conta corrente, você tem cartão, você tem crédito, investimentos seguros e tudo que você precisa, mas com diferencial. Aqui, ó, você também é dono. É por isso que o Sicoob é mais que uma escolha financeira. É um jeito de você crescer junto, com taxas mais justas e participação nos resultados e nas decisões mais próximas aí da realidade, da nossa realidade, quem vive a comunidade, quem vive o dia a dia que a gente mostra aqui todos os dias, tá? Aqui no Minas Urgente você vai acompanhar histórias reais de cooperados que experimentam tudo isso na prática. Gente que descobriu no Sicoob um parceiro, ó, para a vida toda, porque quando a gente escolhe cooperar, a vida muda para melhor, tá? Dica importantíssima para você, Sicoob é mais que uma escolha financeira. Você pode acessar e conferir agora, sicoob.com.br, pode apontar o celular para o QR Code que está no cantinho da tela, você vai falar direto com a equipe do Sicoob. Diante desse mundo que a gente mostra para você todos os dias, o Sicoob é a melhor escolha para você proteger o seu patrimônio, para você proteger o seu dinheiro suado, tá bom? Depois você conta para o amigo aqui, Bagnet. Olha só, inúmeras ferramentas e maquinários roubados foram recuperados em Uberaba e o suspeito que estava com tudo isso estaria vendendo os produtos, né, abaixo aí do valor de mercado. Aí você já desconfia, tem malandragem nessa história. Deixa eu chamar Juliano Carlos, que tem os detalhes. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnet. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Bagnet. A Polícia Militar, através da patrulha de operações, recebeu informações de outro militar que estava de folga, que um suspeito estava vendendo vários maquinários e materiais relacionados à construção civil por um valor bem abaixo do preço e que esses materiais estavam, inclusive, sendo anunciados pela internet e através das redes sociais. As equipes fizeram levantamentos, descobriram o endereço deste homem, foram até o residencial Jardim Anatê e realizaram a abordagem. Durante verificações, os militares encontraram vários maquinários, além de ferramentas que estavam nessa casa. Ao ser questionado, ele falou que era catireiro e que recebia esses materiais e também que fazia negociação e vendas. Os policiais descobriram outro endereço na mesma rua, bem próximo, foram até o local, encontraram mais ferramentas, disco de serra circular, encontraram esmerilhadeira, entre outras ferramentas, encontraram placas de uma empresa, entraram em contato com o proprietário dessa empresa e ele reconheceu essas placas que também tinham sido produtos de crime. Os policiais ainda descobriram que outros materiais foram roubados em uma loja aqui em Uberaba no ano passado e mediante essa situação e todo esse material avaliado em cerca de R$200 mil, esse homem suspeito de receptação foi preso em flagrante, levado até a delegacia e apresentado ao delegado. Ele teve a prisão ratificada e está na penitenciária de Uberaba à disposição da Justiça. Bagnet, é aquela história que você disse, se o valor está bem abaixo, né, como diz um grande amigo meu, não existe almoço grátis. Alguma malandragem tem por trás, esses produtos eram roubados, Bagnet. Pode desconfiar, ninguém dá nada pra ninguém não, Juliano. Tá barato demais, o cara não tem empresa constituída, o cara do nada apareceu vendendo produto muito mais barato do que de fato custa. Você pode desconfiar que tem cabrito no meio dessa história. Pode desconfiar que tem alguma coisa de errado. Não vai querer levar vantagem não, que vai sobrar para você. Não vai querer dar uma desperta não, que você vai tomar na cabeça. Entendeu? Eu não sabia. É receptador. É receptador. Comprou coisa roubada, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já tomou choque, meu amigo. Agora o catireiro, né, ele é gambireiro, catireiro, vai catirar lá na cadeia. Vamos catirar aqui para eu dormir deitado no chão, dormir perto do vaso sanitário, não. Vai catirar lá no meio dos meninos que tá agarrado. Tá achando? A vida é isso. Agora ele vai catirar de verdade a sobrevivência dele, né?
vai cá tirar outras coisas que os meninos costumam negociar lá dentro. Depois você me conta. Você acha bom, né, DJ? Muito bom. Vamos continuar aqui com as notícias policiais, porque um homem morreu depois de ser atropelado por um carro aqui no Tubalina, em Uberlândia. É um caso que está dando o que falar. Aconteceu na madrugada de terça-feira e está sendo investigado como homicídio, como assassinato. Câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atinge aí a pessoa caminhando pela calçada, ela é arremessada na sequência. Pessoas que viram a cena se aproximam, né? E a impressão que se tem é que ainda tentaram agredir um homem atropelado. Um suspeito foi preso pela Polícia Militar e outros 2 possíveis envolvidos estão sendo procurados. A motivação do crime ainda é investigada. De todo tipo, de toda forma, deve ser tratado como crime sim, porque o carro atropelou o pedestre e desapareceu. Então, se não tinha a intenção de matar, né, atropelou e fugiu e negou socorro. Então, isso aí, tá misterioso, vai render pano para manga aí da Polícia Civil, Polícia Militar está no encalço, porque as imagens são terríveis. O camarada passa caminhando assim, de repente, na sequência da cena, o carro parece que passa por cima da calçada, bate nele e joga ele lá no meio-fio. Caso terrível, terrível, isso daí que pode ter desdobramento, pode aguardar. Tá? E a Polícia Militar recuperou uma caminhonete furtada em Contagem e prendeu um suspeito. 18 anos. O moleque tinha 18 anos, estava aprontando lá em Araxá, teve perseguição, barbarizou no trânsito, colocando a segurança de muita gente em risco. Deixa eu chamar o César Campos, está ao vivo com a gente em Araxá e tem as informações. Uma boa tarde para você aí, César. Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa caminhonete passou aí em alta velocidade no trevo de Araxá, ali no entroncamento entre as BRs 262 e a 452. Isso foi da noite dessa terça-feira. Os policiais deram ali a ordem de parada, mas o motorista não obedeceu, fugiu aí em direção ao Distrito Industrial aqui de Araxá, que fica na 452. O suspeito, então, logo depois, abandonou o veículo nos fundos do Distrito Industrial e, entre caminhões estacionados ali, tentou se misturar a um grupo de caminhoneiros que estava por ali. Ele também teria retirado uma mochila de dentro caminhão pouco antes de sair. Ele foi lá, tirou essa mochila de dentro da caminhonete e jogou ela no mato. Os militares abordaram esse homem e verificaram que era ele mesmo. Ele estava apresentando aí um comportamento diferenciado dos outros caminhoneiros, das demais pessoas que estavam ali no local. Os policiais conseguiram abordar esse homem lá. Ele, de fato, foi abordado, o policial conseguiu chegar aí até ele. Ele falou que realmente estava levando essa caminhonete aí, tinha recebido a caminhonete para levar para o estado de Goiás. Ele iria levar para o estado de Goiás. A Polícia Militar chegou a as informações, fez aquela consulta aí das informações desse jovem de 18 anos, como você bem falou, que informou que tem várias passagens, inclusive enquanto era menor. A Polícia Militar também confirmou que ele fez várias vezes esse trajeto de roubo na região metropolitana, que segue aí para Goiás e também para Uberlândia e outras cidades de fronteira. Esse homem, então, foi preso. A caminhonete que foi roubada ontem mesmo em Contagem, Bagnete, já está indo, vai chegar aí de novo ao dono ainda hoje. Volto com você. É o famoso puxador de carro, né, César? Isso aí, é cobrinha criada, tem 18 anos, mas está no mundo do crime, está aprontando faz tempo. Roubam lá na região de Belo Horizonte, região metropolitana, ou trazem para Uberlândia ou levam para Goiás. Isso aí é o alvo preferido da bandidagem. Lá em Goiás, ou o povo vai para o posto de caminhonete, ou eles vão lá para Robalto, desmancha e vende peça. Você acha tudo lá, você monta um carro do zero, só com produto roubado e furtado. E o camarada aí é o puxador. Alguém vai lá, rouba, furta, põe na mão, atravessa e leva lá que está encomendado. É isso, esse é um dos caminhos do crime. 2 professoras ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam saiu da pista e pegou fogo. Isso foi na MGC 497, pertinho de Iturama. Você está vendo o que sobrou do carro. As 2 seguiam para Honorópolis, onde iam dar aula, quando o motorista perdeu o controle do carro e entrou no canavial. As professoras conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem, tá? Elas tiveram algumas escoriações, alguns ferimentos, foram atendidas pelo médico, né? Nada mais grave. O carrinho
fora de casinha aí não sobrou nada. Olha aí o estado da rodovia. Pista simples, remendo mal feito, acostamento, se eu prestei bem atenção, um pouco tinha, e foi parar lá no meio da cana. Olha aí, é isso. Sinalização horrorosa, remendo não é buraco, mas é um remendo ruim, não tem acostamento, é isso. Essa é a situação das nossas rodovias, essa região de Iturama aí é famosa. E quem passa pela 050 em Uberaba deve ficar atento, tem interdição para içar uma estrutura de 2 novas passarelas, tá? Amanhã o serviço será feito no quilômetro 171, das 10 da noite às 4 da manhã. Já na segunda-feira, dia 31, a operação acontece no quilômetro 175, no mesmo horário. Durante os trabalhos, uma faixa de cada sentido será interditada e haverá parada total do trânsito por cerca de 30 minutos. A orientação: reduzir a velocidade, respeitar a sinalização, cortar a volta. Se puder não passar por aí, melhor ainda, porque senão você vai perder tempo. A obra é essencial, não tenha dúvida disso, vai trazer mais segurança para pedestres e motoristas. Vira e mexe, a gente mostra o atropelamento nesse trecho aí. Então a passarela, é para usar a passarela, viu gente? Isso aí não é enfeite não. Enquanto está instalando, muita atenção para quem roda nessa região aí. Evita, corta a volta, tá bom? Ó, deixa eu falar com você que curte a vida no campo, trilha, pescaria ou simplesmente ama o estilo sertanejo. Presta muita atenção nesse recado que eu tenho para você. E falo mais, hein? Camaru tá chegando, Barretão tá acontecendo. Então você conhece a BRK? Não? Deixa eu te apresentar, gente. Ela é a maior loja country e outdoor da nossa cidade. É isso mesmo, um sucesso aqui em Uberlândia. Lá você encontra tudo que você precisa em um único lugar, tá? Tem uma linha completa de botas femininas, botas masculinas, infantil, a garotada também, ó, vai ficar com pisante fino. Tá precisando de botina confortável para o dia a dia? Na BRK tem para você, tá? Vários modelos. Além disso, camisa polo, camisa de botão, calças com caimento perfeito, tá? E as indispensáveis camisas com proteção UV 50+, ideal para quem fica exposto nesse solão brabo e tá um calor, hein, gente? Vamos combinar. Tudo isso, falo mais para você. Variedade de chapéus, acessórios, para você completar o seu visual. Ficar trajado, ir pro Camaru bonitão, bonitona. É a festa, ó, tá prometendo. Você tá vendo aqui, cobertura da Band, você vai de BRK para lá. Então dá uma passadinha aqui pertinho da Band, Avenida Rondon Pacheco, número 3600, tá? Você já pode aproveitar, segue o Instagram que você já vai dando uma espiadinha. @BRKStoryUD. E acompanhe as novidades, tá certo? Tenho certeza que você vai encontrar o que você está precisando, aquela bota, aquela camisa, vai curtir a festa ou pro dia a dia. O estilo tá aí, estilo é para quem tem, não é para quem quer não, tá bom? Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho tem Médico do Povo, é isso mesmo, manda sua pergunta pelo WhatsApp, a gente volta já. Antes de a cidade despertar, quem cuida de Araxá já está em ação. Com tecnologia e dedicação, nossas equipes mantêm a cidade limpa. Espaços públicos recebem novos cuidados, deixando Araxá bonita e segura. Mais qualidade de vida chega aos bairros todos os dias com a coleta de lixo. E o Cata Treco combate o descarte irregular e ajuda na preservação. É esse cuidado que transforma a cidade, porque cuidar de Araxá é cuidar das pessoas. Prefeitura de Araxá, nossa gente em primeiro lugar. Pré-eclâmpsia é uma complicação associada ao aumento da pressão arterial. Geralmente acontece depois de 20 semanas de gestação. Nem sempre conseguimos evitar que algumas intercorrências aconteçam, mas podemos estar preparados, porque se o inesperado acontecer, faremos de tudo para você ficar bem. A Credencial Sesc é o seu passaporte para cursos, cultura, serviços de saúde, esportes, hotéis e muito mais. Quem é do comércio aproveita um mundo de possibilidades e benefícios com descontos e condições especiais. É a Credencial Sesc Plena, para quem trabalha em lojas, supermercados, restaurantes, hospitais, hotéis, farmácias, clínicas médicas e outros comércios e serviços. Venha já fazer a sua. Acesse sescmg.com.br e saiba como. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. Enquanto o Brasil desperta, as nossas carretas já estão na estrada.
há mais de uma década conectando origem e destino com confiança. 46 carretas modernas preparadas para atender todo o país. De norte a sul do país, onde o agro precisa chegar, a Martins Hilário está presente. Porque não transportamos apenas animais, transportamos confiança de quem produz. Martins Hilário Transportes, movendo o agro com responsabilidade e credibilidade. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Bandzap liberado, coloca o Bandzap aí, você já pode ir mandando a sua pergunta para o nosso médico do povo. O médico do povo está aqui no camarim, dando uma organizada para ficar bonitão. Daqui a pouquinho você manda a sua pergunta aqui que ele responde ao vivo para você, tá certo? Agora a gente vai falar de salário mínimo, que deve ter um reajuste de R$ 120 para o próximo ano. Calma, não empolga não. Vamos saber desse projeto aí com o Carlos Vilela. Vilela, será que vinga? 120 conta a mais aí? Bagnete, 1.741. Olha que número bonito, dá até para fazer uma fezinha, né? E vai ter que ser na base da sorte mesmo, porque esse valor é o valor do salário mínimo do brasileiro em 2027. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, o Dario Durigan, e o valor representa um aumento, como você disse, de R$ 120, ou seja, 7,4% sobre o valor atual, que é de 1.621. Esse reajuste está considerando a inflação e o crescimento da economia do Brasil, dentro, é claro, das regras aí previstas para a definição do piso nacional. Esse novo valor também vai ter um impacto aí sobre aposentadorias, pensões e benefícios sociais, né, que tem o salário mínimo como referência. Lembrando que esses R$ 1.741 ainda são uma projeção. O valor definitivo deve ser conhecido só lá em dezembro, depois da divulgação do INPC do mês de novembro. Se a previsão for confirmada, Bagnete, o novo salário mínimo vai passar a valer só em janeiro de 2027. Que grana preta no bolso, hein? Nossa senhora, viu, Vilela? E se os trem não parar de aumentar daqui até lá, né, essa mixerinha aí vai valer muito menos. Todo dia a gente fala de aumento aqui, aumentou o pedágio, aumentou não sei o quê, aumentou o arroz, o feijão. Aí eles começam a prometer agora, quando chega lá, ó, não vale mais nada. Mas eu tenho uma solução para você. Você que está assistindo o Minas Urgente aí, ó, procure agora o ponto de venda mais próximo, ou aponte a câmera do seu celular, porque o QR Code está no canto da tela e compre. Concorra a essa premiação que eu vou te falar agora. Calma. Fecha o mês de agosto com o Triângulo da Sorte, que ele vem com tudo, tá? São R$290 mil em prêmios e só no quarto prêmio R$200 mil. Você compra e, se ganhar, realiza todos os seus sonhos, termina o mês de agosto feliz da vida. Primeiro prêmio, R$10 mil, segundo prêmio, R$15 mil, terceiro prêmio, R$20 mil. No quarto prêmio, R$200 mil, mais os giros da sorte, que são 30 prêmios de R$1.500 cada um. Gente, R$290 mil em prêmio. Você pode comprar também a extrinha, que o sorteio é no próximo domingo. Por apenas R$ 2,49 tem R$30 mil no primeiro prêmio e R$5 mil do segundo ao quarto prêmio, tá bom? QR Code está na tela e você pode comprar o seu agora. Para fechar o mês de agosto, o Triângulo da Sorte vem com tudo. São R$290 mil em prêmios. E só no quarto prêmio, R$200 mil. Você compra e, se ganhar, realiza seus sonhos e termina o mês feliz da vida. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$20 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 30 giros de R$1.500 cada. São R$290 mil em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garanto o seu aí, ó, e o coração tem que estar bom a hora que falar seu nome lá, para você aguentar firme e aproveitar esse prêmio todo, tá? Se tiver alguma dúvida aí, manda sua pergunta pro médico do povo, daqui a pouquinho a gente vai falar da sua saúde ao vivo, tá bom? Enquanto isso, olha só, pesquisas desenvolvidas pela UFO estão criando e testando soluções de tecnologia para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência. A Maria Eduarda está acompanhando esse projeto de perto e traz mais detalhes para a gente, Maria.
Bom, hoje eu acompanhei principalmente a visita técnica, né, do Ministério dos Direitos Humanos aqui no justamente para tentar aproximar essas pesquisas das políticas públicas. A UFO tem feito várias pesquisas ligadas, né, à questão de mobilidade, comunicação e também autonomia para as pessoas com deficiência. E essa visita hoje é justamente para conhecer o trabalho dessas pesquisas e ver que esses projetos podem virar soluções e futuramente fazer parte das políticas públicas para a população, né? Durante a visita, a equipe conheceu todos os projetos que tem aqui em Uberlândia, que são muitos projetos, viu, Bagnete? Não só ligados àqueles atletas paralímpicos, mas também a todas as pessoas com deficiência, e é muito interessante participar e conhecer tudo isso que tem acontecido aqui na cidade de Uberlândia, viu? Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda, pelas informações. A gente sabe da importância desse projeto aí, que sirva de exemplo para todo o Brasil, né? Por isso que a gente sempre fala, né, que as pesquisas precisam de incentivo, precisam de financiamento, porque uma pesquisa como essa aí pode mudar a vida de muita gente, né? Inclusive na saúde. Vamos falar da sua saúde com o Médico do Povo? É isso aí, toda quarta-feira você já sabe, é dia de falar da sua saúde com o Médico do Povo. Ele, doutor Rodrigo Penha, que nos ajuda nessa nobre missão. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Bagnete, tudo ótimo. Saúde tá boa? Muito boa. Maravilha. Para você participar, muito fácil, libera o WhatsApp aí, manda o nome e a idade. A sua dúvida, doutor Rodrigo Penha responde para você. Doutor, já temos várias perguntas aqui, vamos começar. Peço para mandar a idade, que fica mais fácil para o doutor responder. Boa tarde, doutor. Estou com muita dor. Aqui é a Betânia, que está falando com a gente. Ou é o Beethoven? Preciso pegar meu óculos, viu, doutor? Tá difícil aqui, viu? Eu aqui com o Médico do Povo. 71 anos, estou com muita dor no meu calcanhar e perna esquerda. Dói muito. Que médico eu devo procurar? Que orientação o doutor pode passar? Pois é. Dor no calcânio tem algumas possibilidades. Se for bem embaixo do calcanhar, ali na sola do pé, tem uma alteraçãozinha que chama esporão calcâneo, que é um ossinho que a gente tem e com o passar do tempo, principalmente se a pessoa estiver acima do peso, esse esporão calcâneo pode começar a doer. Outra coisa que é muito comum, dependendo da atividade que você está fazendo, é a fasciite plantar. A fáscia é uma pelezinha que a gente tem, um plásticozinho que recobre o músculo, que fica ali na planta dos pés. Quando você caminha muito, pode inflamar ali, dando essa fasciite plantar. Tem que tomar um anti-inflamatório, ficar de repouso alguns dias para melhorar, tá? Lembrando que existem outras doenças que podem levar isso aí, inclusive o aumento do ácido úrico, a gota, é comum dar dor no dedão do pé e no calcanhar, então tem que saber exatamente o que está acontecendo e fazer um exame para ver aonde é no calcanhar essa dor. Doutora Betânia está participando conosco, 58 anos, deixa eu chegar mais para cá. Doutor Rodrigo Penha, quais os melhores alimentos aí para o coração que ajudam a saúde do coração? Betânia, obrigado pela pergunta, um beijo para você que está nos assistindo. Os alimentos que a gente fala são os alimentos saudáveis, comida de verdade. Então, tirar os alimentos industrializados, aquilo que tem muito sódio, tem muito conservante, então foge do supermercado e corre para a feira. Alimentos integrais, alimentos crus, as verduras, os legumes, esses que fazem muito bem. Evitar farinha branca, evitar muito condimento, muitas coisas que vão te atrapalhar. Mas olha, quais são os melhores para o coração? A gente fala são os óleos nobres, são as gorduras poliinsaturadas. Então, quando a gente pensa no benefício para o coração, nós estamos falando de azeite de oliva, nós estamos falando de castanhas, de nozes que têm óleos saudáveis, de alimentos como o abacate, né? Então, todos esses alimentos vão te ajudar a fortalecer o coração. Por quê? Porque eles ajudam a diminuir o LDL, que é o colesterol mau, e aumentar o HDL, que é o bom colesterol. Então, tudo isso junto com exercício, junto com redução do estresse, junto com as suas consultas frequentes ao cardiologista, vão ajudar que você tenha uma saúde do coração melhor e evite a ter o infarto e o AVC. Obrigado, Betânia. Um beijo. Doutor, a Elise tem 59 anos e ela conta pra gente que ela sente muita tontura
quando fica sentada por um longo período. Ela gostaria de saber se isso é labirintite. E ela complementa a informação que ela se exercita e costuma fazer hidroginástica. Elise, a notícia é boa. Não, a labirintite é uma alteração, uma inflamação que tem no nosso ouvido interno, que é chamado de labirinto. E aí, independente se você está sentado ou se você está em pé, você está tudo rodando. Aliás, a labirintite roda enquanto você está deitada. Você deita, fecha o olho, está tudo rodando, o mundo está rodando, porque a sensação do equilíbrio está errada no seu ouvido. Então não adianta você fechar o olho, não adianta nada, porque deu um curto-circuito ali no seu centro de equilíbrio. O que você está tendo é uma vertigem. Essa vertigem que pode acontecer quando você levanta, ou por alguma oscilação de pressão, ou o que a gente chama de vertigem postural, paradoxal, benigna, que é uma parte do labirinto e não está funcionando muito bem. Então, geralmente, quando uma pessoa vira para um lado, ela se sente mais tonta, mas logo ela recupera. E aí tá bom. Então, é sempre com essa mudança de postura para o mesmo lado. Como é que é o tratamento disso? Vertigem é fisioterapia. Você começa a exercitar o seu labirinto para aquele lado onde provoca tontura. E aí desaparece. Com as manobras que o fisioterapeuta faz e o médico faz, chama manobra de Dixon Hall-Pike, você faz uma manobra com o labirinto, ele volta a funcionar direitinho. Então essa é a cura mais rápida e nem precisa de remédio. Doutora Maria tem 60 anos, está acompanhando a gente aqui no bairro Sigismundo Pereira, em Uberlândia. Ela conta, doutor, tem um problema de desgaste na coluna, principalmente na lombar. A dor do ciático se estende para a perna, dura mais de uma semana, mesmo com o uso de anti-inflamatório. O que deve ser feito para amenizar essa situação, doutor? Então são coisas diferentes. Esse termo desgaste na coluna, a gente não usa muito, né? Porque a coluna ali não tem o que gastar, o que não gastar. Você pode ter uma degeneração da coluna, né? Agora, a dor do nervo ciático, ela está associada principalmente à má postura e ao excesso de peso. Então, você tem que ver se você, durante o dia, quando não está doendo, se a sua postura está adequada. Se você tem realmente ficado numa postura adequada, se não tem forçado para que aquilo ali doa menos. Agora, o diagnóstico diferencial que tem que ser feito, Maria, é se não existe lá na sua coluna nenhuma vértebra que está fazendo uma compressão. Quando existe essa compressão extrínseca do nervo, aí você começa a ter dor mesmo. Aí o tratamento realmente você vai tomar anti-inflamatório, ele melhora e daí a pouco volta de novo. Então o tratamento tem que ser um pouco mais agressivo, às vezes com uma infiltração, e às vezes o médico até precisa fazer uma cirurgia chamada de descompressão, tá? Volte lá no seu ortopedista que ele vai te informar tudo isso. Eu e o doutor Rodrigo Penha vamos fazer um intervalo rapidinho, ele continua conosco aqui. Na sequência, a gente vai responder a pergunta da Jéssica. Combinado, doutor? Combinado. Você pode ir mandando sua dúvida, Minas Urgente volta já. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulin. Tem um Azulin para cada canto da casa. E, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulin. É da Start. E o Trem da Roça, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa. Gente, tem muita coisa boa, vale a pena vocês virem conhecer o Trem da Roça Uai aqui em Uberlândia, vocês vão se encantar. Com a estiagem e a queda no nível do rio Uberaba, a Codal elaborou um plano de contingenciamento. Com a aprovação da Arisbe, o plano cria estratégias para a gestão da água no período seco e garante abastecimento regular em toda a cidade pelo menos uma vez por dia. Diante da escassez, o abastecimento passará por fechamentos regulares, conforme o nível dos reservatórios. No nível de atenção, a Codal reforça o monitoramento e a conscientização. No nível de alerta, começa o fechamento noturno em alguns setores. No nível crítico, o fechamento atinge toda a cidade e pode chegar até 12 horas. No nível emergencial, o abastecimento é suspenso a qualquer hora para a recuperação dos reservatórios. Economize, priorize as atividades essenciais e confira se sua caixa d'água atende ao número de moradores da casa.
Dia D. A cesta básica mais barata é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. Açúcar Delta ou Coruripe, R$10,89. Óleo de soja ABC ou Lisa, R$6,28. Café Vasconcelos, R$21,90. Leite Semil, 1 litro, R$4,99. Filé de peito Ave Nova quilo, R$12,90. Ofertaço, só R$12,90. Lava roupas brilhante, 2,2 kg, R$18,90. Dia D, vem pagar barato no Bahamas e Bahamas Mix. Pra fechar o mês de agosto, o Triângulo da Sorte vem com tudo. São R$290 mil em prêmios. E só no quarto prêmio, R$200 mil. Você compra e se ganhar, realiza seus sonhos e termina o mês feliz da vida. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, R$15 mil. No terceiro, R$20 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 30 giros de R$1.500 cada. São R$290 mil em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Minas de volta, daqui a pouquinho tem mais Médico do Povo. Vai mandando sua pergunta aí pelo WhatsApp, tá bom? Você vai ver que 4 filhotes de cachorro morreram depois de serem abandonados em uma caixa às margens da estrada de acesso ao aterro sanitário de Patos de Minas. Uma crueldade sem tamanho. Gustavo Galvão tem as informações. Galvão. Pois é, Bagnete, quem enviou o vídeo até a nossa redação foi a Maria Helena, da ONG Só Patas. Ela atravessava a estrada de acesso ao aterro sanitário, conforme bem dito por você, e se deparou com uma caixa. Desses 4 cachorrinhos, somente um sobreviveu. Foi realizado o boletim de ocorrência e até agora não foi localizado quem abandonou esses cachorrinhos em uma estrada rural. A ONG Só Patas, ela cuida de animais em situação de rua aqui em Patos de Minas e também promove o controle de natalidade de cães e gatos aqui na região de Patos de Minas. Esse vídeo já circula às redes sociais aqui de todo mundo da cidade de Patos de Minas e agora todas as pessoas em uma corrente. Primeiro, para assistenciar esse animalzinho e localizar o responsável por esse abandono. Eu volto com você. E isso é crime, hein, Galvão? Abandonar animalzinho assim é crime. Essa semana a gente falou desse programa de castração de animais justamente para evitar uma crueldade como essa. Então vamos ter um pouco mais de consciência, tá bom? Um acidente com uma carreta interditou os 2 sentidos da rodovia MGC 455 entre Pirajuba e Planura de ontem para hoje. Você está vendo aí as cenas do local. Mesmo com a via interditada, o fluxo continuou por uma marginal aí da rodovia. O acidente não machucou ninguém, mas o destombamento da carreta e a remoção aconteceram somente na manhã de hoje. A pista, então, estou avisando para vocês, já está liberada, trânsito normal, tá? E a informação é que um desnível no asfalto, na pista, fez com que o motorista perdesse o controle do veículo. Então você está vendo aí, muito cuidado, ó. Já dá para ver que a pista é uma porcaria, mal remendada, sem acostamento, sem sinalização. Para tombar uma carreta dessa aí é fácil. Chegou para o canto ali, ó, vai desviar de alguma coisa, tombou uma carreta desse tamanhozão. Uma denúncia terminou com um suspeito de tráfico de drogas preso, é isso mesmo. Ele estava na casa dele, foi encontrado com muita droga, graças a uma denúncia, né, Juliano Carlos? Exatamente, Bagnete. Essa prisão aconteceu ontem, no final da tarde, em uma casa no bairro Elza Muí. Os policiais militares da Patrulha de Operações da 41ª Companhia da PM receberam denúncias de moradores da região sobre o suspeito que poderia estar guardando drogas devido à movimentação de usuários na residência e também nas proximidades. Os policiais fizeram monitoramento, foram até esse imóvel, abordaram esse homem e relataram ele sobre o teor da denúncia. Durante buscas no interior da casa, as equipes encontraram 6 tijolos, 6 barras grandes de maconha que pesaram 6 quilos. Ao ser questionado, esse indivíduo confessou que estava guardando a droga para outra pessoa, mas não quis relatar quem era o real proprietário, até por medo. Então, já que ele abraçou essa bronca, Bagnete, ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil, foi apresentado ao delegado de plantão, teve a prisão ratificada e está na penitenciária à disposição da Justiça. Deve passar
pela audiência de custódia hoje à tarde para saber se ele vai continuar recluso ou não. Agora, Bagnete, a preocupação maior é a seguinte: você já ouviu falar que traficante joga para perder? Então esse rapaz está preso e quando ele sair, ou ele devolve o dinheiro ou ele arruma 6 quilos para repor, porque senão terá consequências, né? Paga com a vida, a gente já sabe, né, Juliano? Obrigado pelas informações. Fica combinado o seguinte: toda vez que for uma denúncia que acabar em prisão, a gente vai mostrar aqui. Não interessa a quantidade de droga, de arma, o que foi pego. É denúncia, a gente vai noticiar, porque a intenção é incentivar as pessoas a denunciar e ajudar no trabalho da segurança pública. Bora fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, Médico do Povo. Manda sua pergunta para cá. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cada pequeno passo leva a gente mais longe. Tem obras que vão começar, como as represas no Santa Luzia, para evitar enchentes na Rondon. E vem aí a nossa primeira policlínica, para oferecer consultas e exames especializados. E tem obra concluída também, como esse reservatório de água para milhares de famílias. E a Prefeitura está abrindo o primeiro CEAI nos distritos, aqui em Itapuirama. E olha só como era o ambulatório Herbert de Souza e o novo. Como ficou bem melhor. O trabalho não para, porque isso é Uberlândia. Há 138 anos avançando sempre, por todos. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero. E uma chance de raspar a raspinha no aplicativo para concorrer a vales compra de R$500. Fralda Turma da Mônica, R$ 59,90. Papel higiênico, R$ 25,90. Conforto 1,5 litro, R$ 19,98. Azeite galo, R$ 29,90. Filé de peito, R$ 12,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 5,99. Cadastre-se no Clube Marte Mais e participe. Marte Minas, o preço caiu e a sua sorte subiu. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota, para falar, a gente, da novidade do ano do queridinho Yaris Cross. Já tem oferta para ele? Nath, com certeza. Yaris Cross a partir de R$ 129.990 e aceitamos o seu seminovo de qualquer marca. E tem mais, hein? Taxa zero, 10 anos de garantia com o pacote Tranquilidade da Toyota. As 3 primeiras revisões é grátis. Olha, gente, do jeito que a gente gosta, aquela facilidade, as revisões aí, ó, as 3 primeiras já inclusas. Perfeito, gente. Então, não deixem de vir aqui na Osaka. Faça o test drive no Yaris Cross, que vocês vão amar. Vem para Osaka. Esse é o resultado de muito trabalho, dedicação e respeito à natureza. Durante a seca, todo cuidado é pouco. A Bioenergética Aroeira é contra os incêndios. Temos aceiros em todas as fazendas, usamos tecnologias para detectar focos de incêndio, caminhões-pipa e contamos com brigadistas treinados. Viu fumaça ou princípio de incêndio? Alerte imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil da sua cidade. Onde existe vida, trabalho e natureza, existe algo a proteger. Bioenergética Aroeira, contra os incêndios, pela preservação. De volta com o Dr. Rodrigo Penha para falar da sua saúde aqui no nosso quadro Médico do Povo, toda quarta-feira, né, doutor? Bandzap liberado, manda o nome e a idade, o Dr. Rodrigo Penha responde para você. Tive que apelar para os meus óculos para eu poder ler melhor aqui as perguntas, viu, doutor? Vamos lá. Tô certo ou tô errado? Tem que usar, não adianta. Vamos começar aqui com a pergunta da Jéssica, tem 28 anos. Doutor, tenho dor tensa no ombro e punho. Eu era salgadeira e tenho dificuldades até para colocar roupas no varal. Estou perdendo a força do braço. O que o doutor pode me recomendar? Então, Jéssica,
você desenvolveu uma tendinite, né? Antigamente a gente chamava isso de LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje a gente dá outros nomes para isso, mas o que acontece? Como você movimentou muito a sua mão como salgadeira, provavelmente você deve estar tendo alguma inflamação naquilo que a gente chama de túnel do carpo, que é uma bainha que segura os nervos aqui no punho, né? E aí qualquer movimentação que você vai fazer dói. Existe uma cirurgia corretiva desse problema, que é a cirurgia do túnel do carpo. Agora você pode estar também, se está vindo para cá, ó, desenvolvendo dores no ombro e até mesmo um negócio que a gente chama de ombro congelado, que é quando você tem dificuldade em levantar o ombro por causa de umas fibrosezinhas que você formou no ombro, tá? Então tome bastante cuidado com isso, evite esforço demais, porque só vai piorar o seu problema. Procurar um médico especialista para fazer um tratamento adequado. Melhorar sozinho, dificilmente vai melhorar. Você está vendo que só tem piorado com o passar do tempo. Você é muito jovem, né? 28 anos, precisa de resolver isso logo. Doutora Silvana tem 61 anos, ela conta que está com o joelho esquerdo com muita dor. Quando dobra é pior ainda, dói mais na parte de trás. Tá, os dois joelhos estão parecendo ferro velho quando ela vai fazer agachamento. Gostaria de saber qual médico procurar numa situação como essa, doutor. Não, os joelhos aí é um ortopedista, né? O que deve estar acontecendo aí por volta de 61 anos? Você deve estar desenvolvendo um processo de artrose. O que é artrose? É a redução do líquido articular com degeneração da cartilagem. E daqui para frente a tendência é só piorar, então tem que tomar muito cuidado. Dependendo do tipo de esforço ou exercício que você fizer, vai fazer com que o processo de perda dessa cartilagem aumente ainda mais, tá? Então, até antes de procurar um médico, já dá para tentar perder peso, né? Controlar bem, tá bem levinha, não fazer esforço exagerado com peso, por exemplo, agachamento só vai piorar, uma fisioterapia leve, calor local e marcar consulta com o ortopedista. Doutor, uma pergunta semelhante agora ao Juvenildo, que manda pra gente, tem 55 anos, só que o problema dele, a dor é localizada no pé esquerdo, não passa de jeito nenhum. Ele gostaria de uma indicação de qual médico procurar. Eu não sei que região, Juvenildo, do pé que você está falando, né? Você lembra, a gente comentou aqui agora há pouco sobre ácido úrico, né? Então, por exemplo, dores no dedão do pé, na articulação, no tornozelo, pode estar relacionado com ácido úrico, né? Se for a dor na planta do pé, igual a gente comentou lá do esporão do calcâneo, se for a dor na parte dorsal do pé, pode ser alguma alteração relacionada com o diabetes. Mas, em geral, se o problema seu é ortopédico, procurar um ortopedista. Deve ser e se ele achar que não é nada, ele vai saber qual o profissional que ele deve te indicar. Doutor, o Ricardo, meu xará, 50 anos, ele está falando aqui que tem tido cãibra. É muito comum ter cãibra na batata da perna enquanto está dormindo. Ele quer saber se isso é normal, o que provoca isso, porque dói demais. Ricardo, normal não é. Normal é não ter nada, né? Mas é comum, é bastante frequente. A cãibra, ela é uma diminuição da circulação do músculo, que faz com que ele tenha uma contração involuntária e dolorosa. Por isso que é horrível, né? Onde que você lembra aí na sua cabeça de você ver muita cãibra? Finais de jogos de futebol, prorrogação, os jogadores, mesmo atletas, começam a ter muita cãibra. Por quê? Porque começa a ter esforço exagerado e começa a ter diminuição da irrigação. Mas como você não é atleta e está tendo mais à noite, provavelmente é por falta de movimentação. Então tem que fazer esse músculo circular mais. Então, fazer atividades durante o dia, fazer alongamento, alimentar bem com alimentos que tenham potássio, que contenham magnésio, para ajudar, né? Não tem nenhum remédio que a gente fala que vai tomar que vai melhorar a cãibra. Isso aí, só se você não tiver deficiência de nenhuma vitamina, o que vai melhorar mesmo é exercício, alongamento, para você preparar melhor seu músculo, para não ter isso aí durante a noite. Doutora, a pergunta agora é do Vitório, está vindo lá de Araxá, um abraço aos amigos de Araxá. O Vitório tem 82 anos, ainda sobre dores nos pés. Ele conta que os pés, além de muito doloridos, ficam dormentes também. Gostaria de uma palavra do doutor. Vitória, o que dá dormência nos pés? Bom, primeiro, a gente comenta sempre aqui o diabético, a neuropatia do diabético. Pode dar dormência no pé. Tem algumas doenças mais raras lá que podem provocar essa dormência. Mas uma coisa muito comum nessa idade são as insuficiências vasculares. A insuficiência venosa, que são as varizes, normalmente no homem, varize interna, ou a insuficiência arterial. Se você fumou durante muito tempo, tinha o colesterol mais alto, teve pressão alta por muito tempo,
pode ter uma placazinha de gordura obstruindo, leva à diminuição da irrigação do seu pé e aí dá essa dormência. Qual que é a característica diferente? Que cai a temperatura também. Normalmente o pé que está dormente, a temperatura é mais baixa do que o outro pé. Aí precisa de procurar um médico que é o vascular para resolver isso. Doutora, a pergunta do Daniel Gomes, 52 anos. Primeiro ele traz a situação, depois ele faz a pergunta. Doutor Rodrigo Penha, tenho a tal chamada protusão discal, tanto na cervical como na lombar. Eu já faço atividades de fortalecimento. Ele quer saber o seguinte, se eu tomar colágeno, vai melhorar a minha qualidade de vida com menos dores? Não vai não. Protusão discal nada mais é do que a hérnia de disco. Você tem uma hérnia que é tão comum na população e ela está protrusa, ela está empurrando um pouquinho ali. O que precisa fazer é melhorar só a saúde como um todo e fortalecer a musculatura córnea, que a gente fala. Então, fazer pilates ajuda bastante, musculação, nos períodos que ela não está doendo, para fortalecer mais. Mas só tomar colágeno por si só não vai resolver, não vai melhorar nada. Vamos lá, pergunta da Vanessa. Vanessa, agora é a sua que ia responder ela, mas foi ligeiro. Doutor Rodrigo Penha, sou a Vanessa, tenho 42 anos, estou sentindo muita dor dos lados dos pés. Já fui no ortopedista, fiz raio-x, ultrassonografia e não deu nada. O médico disse que a pisada que está errada. Errado o quê, doutor? Eu precisaria entender melhor isso. Sou magra, né, estou no peso e continuo sofrendo com muitas dores. Também tenho desgaste nos joelhos. Então, isso, o que o médico quis te passar é porque você tem, por exemplo, o problema do pé plano, ou o pé chato. A sua pisada, ela não está adequada. E aí, quando você anda, movimenta, fica doendo na lateral do pé. Existe um profissional fisioterapeuta que cuida disso, que cuida da sua fisiologia do caminhar. Tem clínica aqui em Uberlândia que faz isso. Eles vão analisar a sua caminhada e desenvolver uma planilha, uma palmilha, que vai fazer com que o seu pé acerte o movimento para diminuir essa dor, tá? Então, você precisa procurar lá uma clínica especializada nisso, nos distúrbios da marcha, para tentar. E esse pisado errado faz com que o joelho doa também. Então, tem que ali, às vezes, colocar uma palmilha com um enchimento adequado para que seu pé fique na posição correta para diminuir essa dor. Doutor Pedro Paulo, de Uberlândia, tem 49 anos. Doutor Rodrigo Penha, nunca fiz um check-up. Na verdade, eu tenho medo do médico. O que o senhor recomenda aí, então, numa situação como essa? Interessante a pergunta do Pedro Paulo. Eu recomendo, Pedro Paulo, você fazer o check-up, né? Eu falo assim, ó, que eu tenho uma história com meu pai que ele disse assim, quem procura acha, né? E mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, a gente fez um check-up, ele tinha das 3 artérias do coração, 2 com 99% obstruídas. Colocou 2 pontes, está vivendo e depois, uns 20 anos depois dessa história, eu andando com ele a cavalo e perguntei, mas essa história de quem procura acha? Ele falou, isso é uma teoria só para os bobos, porque quando a gente gosta da gente, a gente acha e corrige. Então não tem que ter medo de check-up. O check-up só vai avaliar como está a sua saúde, se existe alguma doença no início, se existe algo a se prevenir. Por exemplo, quer ver uma coisa muito simples? Se você tem o colesterol alto e você passa pelo check-up, a gente descobre isso, a gente reduz seu colesterol e você não vai desenvolver as doenças do coração. E assim outras coisas, a gente pode descobrir uma doença na fase inicial, a gente pode corrigir coisas que estão erradas. Então imagina, por que a gente não fica com medo de levar o nosso carro na revisão? A gente leva porque a gente sabe que é melhor. Então a gente não tem que ter medo de descobrir o que está de errado com a nossa saúde. A gente tem que ter consciência e fazer aquilo que precisa ser feito. É claro que nem tudo a gente vai gostar de fazer, mas se precisa ser feito check-up, faça, cuide direitinho, porque depois você não vai ter remorso lá na frente, ser surpreendido com um infarto num sábado às 3 horas da manhã, e aí sim que é triste. É isso que eu tenho medo, de ter um problema sério fora de hora. Mas se identificar precocemente, o tratamento é bem tranquilo. Eu também tenho medo desse trem, viu, doutor? Vamos agradecer ao doutor Rodrigo Penha, toda quarta-feira conosco aqui no Quadro Médico do Povo, falando de sua saúde. Obrigado. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Combinado. Eu e o doutor Rodrigo Penha vamos fazer um intervalo rapidinho. Sai daí, Minas Urgente, volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento
Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer, pronta para o futuro. Oi, gente, já estamos no ar com mais um AgroBand News, as principais notícias do campo em tempo real para você aí do outro lado. Técnicos da União Europeia passarão as próximas 2 semanas aqui no Brasil para avaliar a produção, o processamento e a fiscalização de carnes de aves e mel. O foco é verificar o controle do uso de antimicrobianos e decidir sobre a continuidade das exportações ao bloco. A missão estará no país agora, nessa data, até dia 3 de setembro. Data prevista, para o início desse bloqueio às exportações de carnes de aves bovinas, de carne de aves e também bovinas, além de mel e pescado. A União Europeia alega que o Brasil não comprovou controles suficientes sobre o uso de antimicrobianos. A gente continua acompanhando todos os desdobrar dessa notícia. No dia 1º de setembro, às 3h30 da tarde, o Camaru recebe a mesa redonda Quanto Custa Não Ser Sustentável? O encontro para discutir como a sustentabilidade pode reduzir custos, proteger a produção e aumentar a competitividade no negócio rural. Participam Mariana Ramos, Robson Xavier e o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, João Marcos de Barros, com mediação de Mário Campos. Uma conversa prática sobre sustentabilidade, gestão e resultados no campo. Mais informações em camaru.com.br ou no site do Sindicato Rural aqui de Uberlândia. O AgroBand News termina por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima edição com mais notícias do campo. Até lá! E o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Mas não fica triste não, tá chegando ela, Vanessa Pires e o nosso Band Mulher, claro que você não vai perder. Nosso reencontro tá marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. E amanhã tem Prato de Minas, claro que você não vai perder. A todos uma ótima quarta-feira, forte abraço, tchau!